Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Tema de hoje, Jesus e os Evangelhos. Produção DBcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Eu sou Bernardo Shaw, professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento do Seminário, e estamos aqui então iniciando com esse episódio um outro tema. O primeiro tema a gente fechou nos primeiros 3 episódios e agora a gente vai iniciar uma série de 3 novos episódios abordando o tema mais abrangente aí da interpretação dos evangelhos canônicos. E para abordar esse tema, para tratar desse assunto junto comigo aqui, eu estou com o querido professor doutor Estevan Kirchner, professor aqui da casa há muitos e muitos anos. Estevan Kirchner, que é especializado em Bíblia, também dedicou aí décadas, eu não vou falar o número exato de anos para não entregar a idade real dele, né? Mas com uma formação acadêmica muito importante também. Estevan Kirchner é mestre em interpretação bíblica e PhD em Novo Testamento pelo London School of Theology, onde ele escreveu uma tese de doutorado nos exorcismos em Marcos. E Estevan, na verdade, é muito bem conhecido aí no meio acadêmico brasileiro, no meio editorial também. Estevan participou de muitas traduções, diferentes traduções de Bíblia, e a última dessas participações dele foi na parte da coordenação aí da tradução da nova versão transformadora, NVT, pela Mundo Cristão. Então a gente brinca que Estevan é o homem que escreveu a Bíblia, né? A gente tem uma brincadeira interna aqui. E nós estamos aqui para tratar dessa questão da interpretação dos evangelhos, os próximos 3 episódios, portanto. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre a relação de Jesus e evangelhos. Agora, Jesus e os evangelhos, desculpa. Agora, antes de a gente entrar no assunto, eu queria esclarecer para vocês que a gente ainda está no contexto de confinamento social aqui, de isolamento social, né? Então, eu falo aqui do centro de São Paulo, o pessoal do DBcast está lá na região da Cantareira, mexendo aí, cuidando de toda a parte técnica da gravação aqui do podcast. E Estevan está em sua residência lá em Atibaia, no Recanto Tranquilo, né, Estevan? E os ouvintes que acompanharam os episódios passados vão reparar uma diferença nítida na qualidade do som. Isso porque o pessoal do DBcast muito generosamente nos emprestou e enviou aqui toda uma parafernália para a gente poder melhorar a qualidade. Agora eu vou deixar o Estevan mandar um abraço para todos e aí a gente entra no assunto direto. Pode ser, Estevan? Claro. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui conversando, Bernardo, sobre um assunto tão relevante e, de uma certa forma, necessário dentro do contexto da igreja aqui no Brasil, uma vez que as pessoas muitas vezes apresentam dúvidas quanto aos evangelhos, a comparação de uma passagem com outra, muitas vezes suscita problemas de interpretação, de percepção de quem é Jesus que está falando aí, de que forma a coisa aconteceu de fato, né? Então sempre é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre um assunto tão relevante quanto esse. Maravilha. O conteúdo aqui disso que a gente vai falar, obviamente, é um conteúdo que rende semestres, né, de disciplinas aí, inclusive, e a gente gasta semanas falando sobre questões interpretativas. Quem faz matéria comigo no seminário sabe disso, né? Sim. Então a intenção nossa aqui, longe de ser, enfim, de esgotar o assunto, é dar uma introdução, fazer uma introdução de questões críticas, técnicas, e tentando aplicar isso também para o contexto da igreja, né? Então, no episódio de hoje nós vamos focar especificamente na relação entre a figura de Jesus e os 4 relatos que nós temos no Novo Testamento, chamados
né, de evangelhos, os relatos canônicos aí da vida, morte e ressurreição de Jesus. Eu acredito que ninguém negaria a afirmação de que Jesus é a figura mais importante de toda a história da humanidade. Gostem dele ou não, Jesus é a figura que mudou completamente a história da humanidade e ainda é a pessoa mais falada, mais conhecida, mais famosa do mundo. E a importância de Jesus, por implicação, sugere a importância desses documentos chamados evangelhos, a partir dos quais nós temos acesso àquilo que Jesus ensinou, àquilo que Jesus fez, realizou, né? Então, logo de cara, a gente pode justificar esse assunto, esse episódio aqui, dizendo que os evangelhos são absolutamente imprescindíveis para que a gente possa conhecer essa figura chamada Jesus, né? Tem muitas, não tantas, né, mas tem algumas fontes fora do Novo Testamento que mencionam o nome de Jesus, mas nenhum trata, nenhum fala, nenhum discorre, nenhum apresenta, né, a vida de Jesus como os evangelhos canônicos. Agora, o que segue disso é que saber interpretar esses textos, então, é algo absolutamente crucial para qualquer historiador, né, sério, para qualquer pessoa que queira entender o que de fato, enfim, diz respeito a essa pessoa chamada Jesus. E para nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, entender esses documentos é uma questão de vida ou morte. Porque se a gente não entende os relatos autoritativos da pessoa de Jesus, se a gente não está familiarizado com o que de fato os evangelistas nos falam sobre ele, nós sempre corremos o risco de acreditar, de seguir e de pregar um Jesus inventado na nossa própria cabeça. E parte fundamental desse processo é entender a relação, então, que há entre a figura histórica de Jesus e os testemunhos presentes a respeito dele nesses evangélicos que a gente chama de canônicos, que são canônicos, né? Afinal de contas, por que a gente tem 4 relatos falando do mesmo Jesus, né? E eu acho que isso é um assunto importante, que a gente não pode ter uma visão obscura quanto a isso, né? Então, de fato, esse assunto é tão importante que por muito tempo muita energia tem sido dedicada na academia bíblica, né, na erudição, para desvendar esse mistério. Então a gente pode mencionar aqui alguns nomes, né? Hermann Samuel Reimarus, Albert Schweitzer. Interessante, todos patrícios seus, né, Estevão? Todos lá da Europa, os alemães. No disso aí, não tem nenhum não. Por enquanto, né? Não tem. Mas todos ali, não todos, a maioria vindo ali do continente europeu, né? Sim. Bultmann, que embora não tenha trabalhado no Jesus histórico especificamente, mas também ele é a herança desse movimento que a gente chama de método histórico crítico, que é pavimentado aí por Reimarus em primeiro lugar. Mas enfim, a academia durante muitos anos tem se interessado por essa pergunta, né, por essa questão da relação de Jesus com os evangelhos. Agora, isso não é um assunto importante meramente para nós eruditos ou estudiosos da Bíblia. Isso é importante para todos nós cristãos. Claro. Porque essa maneira de enxergar a relação entre Jesus e os evangelhos, queira ou não, acabou entrando na igreja. Acabou se infiltrando na igreja muitas vezes. E o que acabou infiltrando na igreja nem sempre é uma visão saudável dessa questão. E talvez até sem muitas pessoas perceberem, isso acabou influenciando muito da leitura que fazemos dos evangelhos. Então, só para dar um exemplo, e aí eu passo a bola para você, Estevão, recentemente eu tento evitar de ficar entrando em muitas discussões que acontecem nas redes sociais, que você, né, Estevão, gosta de chamar, na verdade, de redes antissociais, né? Mas recentemente
me enviaram um vídeo, né, de um pregador, que eu não vou citar o nome aqui, enfim, não é a nossa intenção expor ninguém, mas nossa intenção é expor ideias, né? E é de um jovem pregador dizendo que a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus, porque Jesus deve ser a chave hermenêutica para toda a Bíblia. E, obviamente, o rapaz não tinha a menor ideia do que ele estava falando. E ele, muito provavelmente, bebeu de pastores, teólogos, enfim, pregadores mais velhos, mais experientes que ele e mais famosos, que também têm repetido esse velho clichê de que Jesus é a chave hermenêutica, né, de toda a Bíblia. Agora, dependendo de quem fala, de quem diz que Jesus é a chave hermenêutica, né, esse negócio pode significar coisas completamente diferentes. Muito, né? Mas na cabeça de muita gente, esse chavão, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, muitas vezes é usado simplesmente para dizer o seguinte, que a Bíblia não é confiável, ela só é palavra de Deus à medida que ela se encaixa com a minha suposta reconstrução de quem Jesus realmente foi. Então não é incomum a gente encontrar pregações, estudos, enfim, afirmações de pessoas no nível mais popular mesmo, sobre quem o Jesus supostamente histórico é, ou foi, né? E que no caso muitas vezes está em profunda discordância com o relato dos evangelhos. E isso leva a uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente dedicar algum tempo nesse episódio aqui, que é a questão de como a gente deve entender, né, então, a relação de Jesus com os evangelhos. E a pergunta que eu faço para vocês, Estevão, para responder para os nossos ouvintes aqui, é a seguinte: será que é importante, né, ou sequer possível e desejável ter acesso ao Jesus por trás dos evangelhos? E eu acho que a pergunta que está embutida aí é se existe algum tipo de acesso à história, entre aspas, nua e crua, sem interpretação. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Certo. Muito bem. Quando a gente pensa no aspecto histórico por trás dos evangelhos, como a pergunta sugere, nós somos remetidos para toda uma história de interpretação dos últimos 150, quase 200 anos, em que houve muita tentativa de retrabalhar a partir de referenciais bastante assim racionalistas o que teria sido de fato o Jesus histórico por trás dos evangelhos. E parece que nós temos aí um beco sem saída, porque foi essa conclusão que a maioria dos historiadores acabou chegando no fim das contas. Nós não temos como resgatar exatamente a figura histórica de Jesus nos evangelhos. Afinal de contas, os evangelhos nos apresentam muito resumidamente a sua vida. Os evangelhos não são biografia autorizada de Jesus, nem biografia que ele cedeu para que outros fizessem de alguma forma, que pudesse expor exatamente, cronologicamente, toda a sua vida. Nós temos dois evangelhos que mencionam, um de uma maneira muito mais rápida do que o outro, Mateus e Lucas, sobre a infância de Jesus, seu nascimento, e os evangelhos, no geral, Marcos, por exemplo, não tem nada a dizer sobre isso, João também não, vai dar eternidade para a figura histórica de Jesus já no seu ministério. Então nós não temos informações históricas precisas, nem parece ser essa a intenção dos evangelistas. Eles não tinham a intenção de comunicar fatos históricos ou traçar uma linha do tempo, um timeline que pudesse ser seguido assim de uma maneira muito clara pelos leitores, a fim de ter acesso a essas informações. Aquilo que nós temos de acesso a informações no nível mais histórico tem a ver com o contexto no qual Jesus age, trabalha, fala e até sofre e morre, como nós lemos na história da Paixão, e depois ressuscita. Então, ter acesso à história
só é possível a partir de vislumbres, eu diria, daquilo que realmente é importante sabermos para que tenhamos, de fato, a interpretação da história de Jesus que os evangelhos nos apresentam. É uma mensagem muito mais do que um relato histórico, né? Algumas pessoas poderiam pensar, puxa, mas então nós não temos informação exata, precisa sobre Jesus. Bom, se nós compararmos Jesus e o que os evangelhos nos dizem com outros textos antigos sobre outras personagens importantes da história antiga, Júlio César, por exemplo, né? Nós teremos muito pouca descrição cronológica da vida dessas pessoas, pouca coisa que pudesse ser vista assim de uma maneira jornalística, como se fosse uma reportagem ou então um relato detalhado da vida dessas pessoas, a não ser poucos textos em alguns aspectos aí de histórias interessantes. Mas de Jesus nós não temos isso. Nós temos 4 evangelhos que trazem aspectos históricos naquilo que se refere principalmente à missão que ele veio cumprir. E a partir desse aspecto, vamos dizer assim, mais hermenêutico, mais de interpretação, é que nós temos essas outras informações. Quer dizer, nós temos a interpretação que os evangelistas nos dão sobre a trajetória de Jesus, o efeito que a sua pregação, que os seus atos, os seus feitos trouxeram para os seus ouvintes, né, dentro do contexto judaico predominantemente, e isso veiculado por textos com uma certa diversidade de enfoques, como os evangelhos nos querem mostrar também, né? Então, de fato, em termos históricos, nós temos que filtrar as informações a partir da natureza mais literária e teológica que esses evangelhos querem nos trazer, muito mais do que informação precisa e detalhada sobre a vida de Jesus. Então nós não temos uma vida de Jesus nos evangelhos. Nós temos, na realidade, um relato de aproximadamente 3 anos da vida de uma pessoa, dentro de um contexto muito intenso de atividades e conversas e discursos e feitos os seus milagres e assim por diante, né? Que vão dar os contornos das informações que nós temos aí, que nos são importantes. Mais do que isso nós não temos. Então, seria muito difícil e talvez até indesejável uma busca pelo Jesus histórico nos moldes que tem sido feito ao longo dos últimos 150 anos, os 200 anos mais ou menos. A gente já está no século XXI. Quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, ainda estávamos no último quarto do século XX, né? Então, o tempo passa e essas coisas acabam se tornando também obsoletas. E o que sobra é, de fato, o testemunho dos evangelhos, e é o único testemunho confiável que nós podemos ter. Nós não temos outros que nós poderíamos dizer, isso aqui, de fato, parece ser algo que se encaixa com essa percepção que tradicionalmente se tem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, a força, de fato, está muito mais na mensagem do que na história. Nunca, é claro, Bernardo, desprezando o aspecto histórico, porque os evangelhos nos dão conta de que Jesus foi uma pessoa histórica inserida no tempo e no espaço. Disso nós não temos dúvidas, né? O Evangelho de João, por exemplo, fala sobre aquele que é a palavra de Deus, a comunicação, o verbo, o logos de Deus, se fazendo carne e habitando, vivendo no nosso contexto, no meio dos seres humanos, e aí Deus mostrando a sua cara. Quer dizer, esse aspecto está mais do que estabelecido e ressaltado, mas a gente não tem como trabalhar outras coisas. Nós não temos, por exemplo, informações precisas sobre a aparência de Jesus.
Em nenhum lugar dos evangelhos. Aquilo que nós temos assim de mais familiar hoje em dia, na nossa tradição, vem desde os tempos bizantinos, alguns séculos depois. O Cristo chamado Pantocrator, né, o Todo-Poderoso lá do Apocalipse, um mosaico famoso, mas os evangelhos não nos fornecem esse tipo de informação ou de interpretação sobre aspectos mais históricos detalhadamente, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas é por aí que me parece que as coisas têm que caminhar. Não, eu acho que é por aí mesmo, Estevam. Obrigado. Excelentes observações, concordo com praticamente tudo que você disse. Acho até interessante que não surpreende, na verdade, a conclusão a que o Schweitzer já quase 120 anos atrás tinha chegado, né? E o contemporâneo dele, Martin Keller, de que o Jesus histórico, na verdade, são Jesuses históricos, né? Porque quando se fala da figura histórica de Jesus separada dos evangelhos, o que acaba sobrando no final é um Jesus à imagem de cada um dos seus intérpretes, né? Exatamente. E de fato é isso que acontece quando a gente separa Cristo do testemunho apostólico. Isso não somente nas universidades, né? No âmbito da pesquisa acadêmica, mas nos púlpitos também. E eu acho interessante que você tenha usado o termo obsoleto, porque de fato a pesquisa do Jesus histórico se tornou uma disciplina obsoleta, ultrapassada. Tem gente que ainda fala sobre isso, mas num aspecto muito mais metodológico do que essa tentativa de desvendar ou reconstruir de fato a figura histórica de Jesus, né? Mas, apesar de ser obsoleto, em muitos dos nossos púlpitos, inclusive nos vídeos das redes antissociais, é isso que está muitas vezes pressuposto no que o pessoal acredita, né? Eu acho que uma das implicações mais importantes disso tudo que você disse é que, e eu realmente queria colocar o acento nisso, é que não há história sem interpretação. Não existe história, entre aspas, purinha, nua e crua, né? E a nossa interpretação da própria figura histórica de Jesus, gostemos disso ou não tem como escapar, sempre é mediada pela interpretação que os próprios autores dos evangelhos nos oferecem acerca da figura histórica de Jesus, né? Então, isso significa que a força da mensagem dos evangelhos, e de fato de toda a Bíblia, né, reside muito mais na significância que os seus autores, inspirados por Deus, deram aos eventos do que nos eventos em si, propriamente ditos, né? Então, isso é uma coisa que a gente muitas vezes se esquece. A gente acha que a autoridade, né, o poder, a força, a potência, enfim, a inspiração bíblica reside nos, entre aspas, fatos que, entre aspas, de novo, ocorreram. Mas, na verdade, não, né? A força maior está na significância, no significado que os autores dão a esses eventos. Agora, por outro lado, o aspecto histórico dos evangélicos, dos evangelhos, eu acho que é a força do hábito, né? Freud explica, sair evangélicos assim mesmo. Por outro lado, o aspecto histórico dos evangelhos é crucial, né? Porque sem os eventos narrados pelos evangelistas não haveria testemunho algum dos evangelistas, né? Então, em outras palavras, ao mesmo tempo em que a gente afirma o caráter literário dos evangelhos, é muito importante, como você fez, não se esquecer de que os evangelhos não são mera teologia narrativizada, como Reimarus e Konzelmann e a turma daquela época costumava dizer, né? Isso tem, enfim, implicações gigantescas, até mesmo para a maneira como a gente entende a cristologia do Novo Testamento de modo geral e dos evangelhos de modo mais específico, né? Só para dar um exemplo, muitos desses estudiosos racionalistas, né, historicistas dessa época que a gente está aludindo, gostavam muito de afirmar
Porque, por exemplo, o Rei Maros era um deísta, né? E para o deísta não existe intervenção sobrenatural na história. Então, esse papo todo de Jesus curar, ressuscitar morto, desencapetar as pessoas, é tudo dogma. É tudo doutrina da igreja que os discípulos inventaram e colocaram em narrativa, na forma de narrativa, para tentar meio que dar uma comprovação, digamos assim, histórica, né? Então eles inventam esse monte de coisa para dizer, para afirmar que Jesus era de fato esse Cristo que eles haviam decidido seguir, né? Agora, o que é interessante é que um dos pressupostos mais importantes, né, para explicar aqui para os nossos ouvintes, claro que o Estevão sabe disso, mas um dos pressupostos mais fundamentais que informavam esse tipo de abordagem era que eles achavam, já que, enfim, ressurreição obviamente não tinha acontecido para eles, né, muito menos a de Jesus, os discípulos então precisam, eles inventam a história da ressurreição, né, e automaticamente atribuem a Jesus o status de Messias e de Cristo para poder dar continuidade a esse movimento que esse Jesus histórico havia iniciado, mas fracassado na cruz, né? O que é interessante é que isso não cola nem do ponto de vista da crítica histórica, porque não existe, por exemplo, nenhuma fonte que sugira, enfim, que a ressurreição era igual à prova de messiandade. Então é impossível que os discípulos chegaram a essa ideia e formulariam esse tipo de pensamento de que vamos inventar que Jesus ressuscitou, porque se a gente falar que ele ressuscitou, com certeza as pessoas vão acreditar que ele é o Messias. Não tem como eles chegarem a essa ideia se antes da morte de Jesus ele já não tivesse dado sinais da sua identidade messiânica, né? Ainda que de forma contrastante com aquilo que os judeus do primeiro século esperavam do Messias, né? Então eu achei bastante legal que no mesmo contexto em que você diz que os evangelhos não são biografias autorizadas no sentido moderno, né? Você também tem afirmado que a teologia dos evangelhos está firmemente ancorada no tempo e no espaço, no evento Cristo. E aqui acho que vale a pena a gente mencionar trabalho do Richard Burridge, né, que categoriza os evangelhos como um bios da antiguidade, né, biografia, mas no sentido antigo, né, que tinha a função de fazer uma apologia, né, e você menciona também em comparação o que é dito a respeito de outras figuras, né. E eu acho que tudo isso sugere, em primeiro lugar, que qualquer tentativa de a gente reconstruir um Jesus histórico, entre essas, purinho da Silva, sem mistura, né, é fantasiosa, né? Essa ideia de que a gente tem acesso à história sem mediação alguma é uma invenção moderna, né? Isso é coisa do racionalismo, do cientificismo característico da mente racionalista, né? Do Rei Maros e de Companhia Limitada, né? Essa ideia de que a gente tem acesso à história assim como a gente consegue dissecar um sapo no laboratório, né? E eu acho que isso sugere também que, embora os evangelhos não nos ofereçam uma sequência fotográfica de Jesus, aliás, ainda que fosse, né, uma sequência fotográfica, a própria fotografia já é um ângulo, o fotógrafo já tem que adotar um ângulo, inevitavelmente, né? Mas a despeito disso, a teologia dos evangelhos, na verdade, está presente na maneira como eles nos contam, né, por meio do seu enredo, o que aconteceu na história. Né? E aqui eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para um aspecto importante do gênero dos evangelhos, que é os evangelhos são meio sui generis, né? Mas eles lançam mão de forma muito clara de um artifício retórico, né? de uma espécie de gênero, né? Digamos assim, que é da historiografia judaica. Então, nesse sentido, os evangelhos não são únicos no sentido de serem documentos que narram fatos, mas que não estão interessados meramente em narrar fatos, mas ao narrar esses fatos,
nos persuadir da significância deles e principalmente da significância teológica desses fatos, né? Isso fica muito claro no uso que os evangelistas fazem do Antigo Testamento para retratar Jesus como cumprimento, né, de toda a história e das promessas que Deus faz no Antigo Testamento, né? A pergunta que isso levanta, é claro, é qual é o valor então de a gente entender questões históricas cercando os evangelhos, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, mas eu tenho aqui uma pessoa que tem algo a nos dizer. Então, antes de você falar, Estevam, eu vou abrir aqui pro... Estou reconhecendo uma voz aqui. O Ziel vai falar algo pra gente, tem um recado para nos dar. Olá, Bernardo. Olá, Ziel, Kirchner. grande Ziel. Muito bom ter vocês no podcast. Os comentários precisos, ponderados e bíblicos de vocês sempre são bem edificantes. Muito bom ouvi-los. Pessoal, quem fala é Ziel Machado. Eu tenho a alegria de servir junto com Kirchner e Bernardo no seminário. E hoje eu gostaria de fazer a recomendação de 2 livros. Pensando nesse fato de que essa nova realidade na que estamos vivendo faz com que a igreja cada vez mais ocupe novos espaços, como, por exemplo, o espaço virtual, é muito importante, ao rediscutir a presença evangélica em outros espaços, não deixar de considerar a natureza da igreja, o propósito da igreja, a razão de ser da igreja. Um livro que tem ajudado bastante a mim e a equipe pastoral da nossa igreja nesse processo de pensar a natureza e propósito da igreja tem sido o livro escrito por John Stott. O título é A Igreja Autêntica, editora Ultimato. A Igreja Autêntica, John Stott, editora Ultimato. Tem sido um livro bem importante para a gente, para não perder de perspectiva aquilo para o qual a igreja existe e por que a natureza da igreja, o porquê da igreja, nesses momentos em que nós estamos aprendendo a ser igreja em outros espaços. Um outro livro que ajuda também a maneira como nós cristãos ocupamos esses espaços das redes sociais, que tem a ver com a maneira como nós dialogamos nas redes sociais, a editora Mundo Cristão publicou recentemente o livro Aprendendo a Viver como Jesus. O autor é Christopher Wright. E nesse livro, o autor dá uma perspectiva bíblica bem renovada e bem boa sobre os frutos do Espírito, que muitas vezes, infelizmente, nós não vemos tão evidentes, sobretudo nos diálogos tensos nas redes sociais. Então, se nós queremos ocupar essas redes e esses espaços, e devemos ocupá-los, como fazemos de tal forma que nós não venhamos a cometer algum erro na nossa conduta em relação a aquilo que estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, Aprendendo a Viver como Jesus, Christopher Wright, editora Mundo Cristão. Eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem a que fizessem contato conosco no seminário. A formação teológica não é exclusiva para pastores. A formação teológica é para uma igreja madura. E uma igreja madura se faz com crentes maduros, com leituras bíblicas maduras. Eu diria que todo aquele que abre a Bíblia em público deve fazer de forma madura. Nossa escola tem várias opções de cursos e modalidades, alguns deles agora transmitidos via videoconferência, que poderiam ajudá-los no amadurecimento da sua perspectiva cristã, no amadurecimento da sua leitura bíblica, o que vai ajudar no amadurecimento da igreja na qual você faz parte. Então, entre em contato com a gente lá no seminário. Você tem os números no site do seminário, o e-mail, você tem várias formas de chegar até nós para considerar a possibilidade de amadurecer a sua perspectiva cristã, amadurecer o seu serviço cristão, de forma a amadurecer a igreja na qual você faz parte, para o serviço e para a vocação que a igreja deu à sua igreja, a vocês, nesse momento, no mundo que nós vivemos. Um grande abraço e boa continuação de debate com vocês aí. Um abração, Zé Machado, viu? Um abraço. Valeu, tchau. Valeu. Um abraço. Valeu. Joia, então façam isso, comprem os livros e
se informem aí a respeito daquilo que está disponível em termos de conteúdo no seminário. Não percam essa oportunidade, embora eu seja suspeito para falar também. Mas vamos retomar o nosso assunto aqui. Estevão, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu realmente queria que você comentasse sobre essa questão, então, histórica, né, do contexto, né? Qual que é o proveito, né, à luz de tudo isso que a gente tem dito nesse episódio? Qual que é, então, o proveito de a gente gastar tempo pesquisando, estudando, tentando entender o contexto histórico dos evangelhos? Como é que isso afeta a nossa leitura, a nossa interpretação dos evangelhos e, consequentemente, a nossa percepção de quem Jesus é? Certo. Bernardo, uma das coisas que eu iria mencionar, você já citou antes, que é essa percepção de uma continuidade com a narrativa do Antigo Testamento, com a história do Antigo Testamento. Nós temos no Evangelho Jesus vindo claramente em linha com aquilo que já estava configurado, já estava planejado lá para frente na história, né? Você olha para o Antigo Testamento, a história ela tem um olhar que é obviamente escatológico, realmente olhando para frente, né? Ela fica até, vamos dizer assim, no meio do caminho, porque ela não tem um final, ela não tem ali alguma coisa que dê um desfecho aceitável para tudo aquilo que o Antigo Testamento esboça e apresenta como revelação de Deus. Então, nós temos nos evangelhos a apresentação de Jesus que vai dando essa perspectiva de que nós chegamos no clímax da revelação de Deus, naquilo que é, de fato, o objetivo de toda a história que vem lá de trás. E uma coisa importante que você disse agora há pouco é que história no Antigo Testamento e teologia são duas coisas que andam juntas, elas não são mutuamente exclusivas, né? Como no debate aí que muitas vezes tem dado essa impressão, no fim das contas, né? Nesse debate que a gente mencionou agora há pouco, você tem Deus agindo no tempo e no espaço, e isso tem implicações que são vistas imediatamente como teológicas, como coisas que sublinham aquilo que é o desígnio, o plano, o propósito de Deus para com o povo e para com a humanidade de forma mais abrangente. E, particularmente nos evangelhos, o conhecer o contexto histórico da época em que Jesus é apresentado e retratado faz muito bem, porque muitas vezes aquilo que é lido com lentes já de 2000 anos depois, praticamente, em que nós temos diversas camadas de coisas que vão nos deixando um pouco sem uma perspectiva mais nítida do impacto daquilo que Jesus diz no seu tempo, dentro de um contexto judaico. Então, conhecer, e mesmo no contexto gentílico, mediado por essa aparição dele no contexto judaico. Então, esse conhecer o contexto de um evangelho como Mateus e a continuidade da ideia de um Messias rei que vem se assentar no trono de Davi, que esse trono acaba sendo a cruz, na realidade, dentro da história, ou então uma história mediada por um Marcos, que praticamente relata os discursos de Pedro, de acordo com testemunhas lá do segundo século, Papias mais especificamente, quando Pedro estava em Roma, para os gentios, para um grupo de gentios, para uma igreja romana, fazendo a ponte, vamos dizer assim, entre as categorias mais judaicas para aquilo que era conceito e coisa mais importante para se compreender o fenômeno daquilo que Jesus representava. Então, quando a gente vê isso com um pouquinho mais de atenção e cuidado, nós vamos perceber coisas que a olho nu, simplesmente com todas essas camadas de ranço histórico que vão se acumulando aí, nós não conseguimos perceber mais claramente. Então é extremamente importante isso. Só um exemplo assim muito rápido para a gente realmente terminar aqui.
quando Jesus conta em Lucas a parábola do fariseu e do publicano, do coletor de impostos, todo mundo imediatamente percebe assim que o fariseu é o bandido e o publicano é o mocinho, né? Mas isso não era a realidade quando Jesus contou a história. Exatamente o oposto. O bandido é o publicano, porque ele é o traidor da pátria. Está cobrando impostos para os imperialistas romanos que estão sobre nós, está fazendo isso com ágio. Zaqueu cobrava com 400% de ágio, né? Pelo que diz lá na história dele, que ele vai devolver 4 vezes mais, né? Então, nós temos que entender isso. Como foi colocar os valores de cabeça para baixo daquelas pessoas que ouviram Jesus em primeiro lugar, né? Então, somente fazendo essa mediação, nós vamos ter uma ideia mais adequada do que representa o que Jesus diz, o que Jesus faz, a pessoa dele como Messias e como Cristo. Muito bom. Esse exemplo aí do fariseu e do publicano ilustra muito bem que se a gente não entende o contexto histórico, a gente corre o risco de inverter completamente o sentido da passagem, né? De achar que o bandido é o mocinho e o mocinho é o bandido. Se bem que isso está bem na moda também, né? Não vamos entrar nesse assunto, Estevam. Nosso tempo acabou. Vamos resistir à tentação. Mas muito bom. Eu acho que tudo isso que a gente tratou nesse episódio tem implicações importantíssimas, né? E essas implicações são cenas, então, do nosso próximo episódio, ou dos próximos 2 episódios. Então, continuem conosco, terão mais 2 episódios tratando sobre esse tema mais abrangente da interpretação dos evangelhos. Próximo episódio, então, a gente vai falar da relação entre os evangelhos e quais são as implicações hermenêuticas, interpretativas para isso. Então, um abraço a todos, até a próxima. Um abração. Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevan Kirchner e Bernardo Shaw. Produção DBcast.